Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no 25º domingo do tempo comum do ano B. E hoje nós meditamos o Evangelho de Marcos, capítulo 9, nos seus versículos de 30 a 37. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Você pode perceber que aqui é o segundo anúncio da paixão. Eu falei de 3 anúncios da paixão no domingo passado. Aqui é o segundo anúncio da paixão. Mais uma vez, com o primeiro anúncio da paixão, Jesus quis ensinar quem ele era como Messias. Aqui, Jesus quer nos ensinar que o Messias se faz o menor e não o maior. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Na semana passada, no domingo passado, eu falei um pouco sobre os 3 anúncios da paixão, Jesus querendo ensinar os discípulos, então, como era o seu messianismo, como que era ser o Messias. Jesus queria ensinar para os seus discípulos realmente quem ele era. E Simão Pedro ainda não havia compreendido. Mesmo dando a resposta correta e certa, não tinha a plenitude da compreensão daquilo que era ser o Messias. Hoje, Jesus está percebendo que os discípulos precisavam aprender que o maior, que é Jesus, se fez o menor, se fez escravo de todos. Enquanto os discípulos estavam querendo ser o maior, Jesus vai ensiná-los que ele, sendo o maior, se fez o menor, sendo escravo por amor. Eles precisavam aprender, pois ainda queriam aquilo que a serpente havia colocado no coração, aquilo que a serpente havia proposto para Adão e Eva lá no livro do Gênesis, por exemplo, capítulo 3, versículos de 4 a 5. O que a serpente propôs para o homem? A serpente propôs para os primeiros pais que eles deveriam ser deuses, que eles deveriam ser os maiores, que eles deveriam ser grandes. Olha o que diz 3:4. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis, ou seja, vivereis eternamente como Deus. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, ou seja, a serpente pôs no coração dos nossos primeiros pais que eles deveriam ser grandes como Deus, que eles é que deveriam decidir aquilo que é o bem e aquilo que é o mal na vida deles, sem precisar de Deus. O homem querendo ser o maior, querendo ser Deus. E a única maneira, por isso que Jesus anuncia de novo aqui a sua paixão, porque a única maneira de curar esse pecado de Adão e Eva, colocado no coração deles e proposto pela serpente, era se tornando homem. Então, ou seja, para curar esse orgulho colocado no coração do homem, Deus então se faz homem. Enquanto o homem quer ser Deus, Deus se faz homem. Enquanto o homem quer subir, Deus desce para nos mostrar o nosso lugar, mostrar para nós qual é realmente o nosso lugar. Então, é próprio do homem querer grandeza, é próprio do homem querer ser Deus, é próprio do homem querer tomar as suas próprias decisões sem precisar das escolhas de Deus e da vontade de Deus, porque isso foi proposto pela serpente e o homem caiu. Agora, então, Jesus anuncia sua paixão e logo em seguida fala que aquele que quiser ser o maior deve ser o menor. É a única maneira de curar o orgulho do homem, é o próprio Deus vindo a nós se fazendo homem. Os discípulos se esqueceram quando eles estavam, olha o que diz a palavra, eles ficaram calados, envergonhados, sem saber o que dizer, silenciados pela grandeza
de Jesus, silenciados ao verem Jesus, Deus que se fez homem. Silêncio, por isso que não conseguiram responder nada. Ficaram calados, envergonhados também daquilo que eles vinham discutindo pelo caminho, porque discutiam quem seria o maior. E quando discutiam entre si quem deveria ou quem seria o maior, eles se esqueceram daquilo que a Torá diz. O que a Torá diz em Números, o que a palavra de Deus diz em Números, capítulo 12, versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Números, capítulo 12, versículo 3, diz assim: Moisés era homem muito humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a terra. Eram homens conhecedores da palavra. E a Torá, o Pentateuco, que faz parte aí, que é a Torá, eles que estudavam, eram grandes conhecedores da palavra, e esqueceram do que a palavra havia dito. E o que a palavra dizia? Que a vida de Moisés anunciaria a humildade do Messias. Que a vida de Moisés, que a humildade de Moisés só era uma prefiguração da humildade do Messias, aquilo que o Messias seria. E isso nós encontramos lá em Filipenses. Nós podemos, por exemplo, pegar Filipenses capítulo 2, versículo 8. Olha a humildade do Messias. Humilhou-se fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Os discípulos haviam esquecido disso. Então era preciso que Jesus ensinasse de novo para reeducá-los a buscar. A única grandeza que se deve buscar é a grandeza do reino dos céus e saber-se o seu lugar. Então, a grande tentação do homem, e essa também foi a tentação dos discípulos, é se deixar modelar pelo mundo e não se deixar modelar por Deus. É se deixar modelar segundo as coisas desse mundo e não segundo as coisas do alto. Enquanto o homem quis ser o primeiro, Jesus quis ser o último. Enquanto o homem quis ser o primeiro e ser Deus, Deus se fez o último, se fazendo o homem e habitando no meio de nós. O versículo 36 diz assim: Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, enfim, é a mim que estará acolhendo. Por que Jesus então pega agora uma criança? Porque a criança, nós poderíamos até falar, porque a criança é inocente, mas muitas crianças hoje, infelizmente, perderam a inocência. Mas tem duas coisas que a criança em lugar nenhum perde. É a atitude de dependência e confiança. A criança depende inteiramente do adulto, inteiramente dos seus pais, e ela confia plenamente naquilo que lhe é dito. Por exemplo, uma criança acredita no Papai Noel, porque foi-lhe dito que o Papai Noel existe. Então, ou seja, a atitude da criança é uma atitude de dependência e confiança. E é isso que Deus espera de nós. Então, quando Jesus pega essa criança, é isso que Jesus está querendo. Enquanto vocês estão querendo ser grandes, enquanto vocês estão discutindo para saber quem vai ser o maior no meio de vocês quando eu não estiver mais aqui, quem vai ser o maior entre vós, enquanto vocês estão preocupados com isso, a preocupação de vocês deveria ser uma preocupação de serem dependentes e confiantes em Deus, de serem como uma criança. Essa deveria ser a preocupação de vocês. Jesus quer ensinar isso para os discípulos. A única preocupação de vocês deve ser a preocupação de ser uma criança, dependente de Deus e confiantes naquilo que Deus fala. A criança é plena de confiança, acredita no que diz a ela. Assim deveríamos ser nós, cheios de confiança, plenos de confiança, acreditando naquilo que Deus fala de nós, fala sobre nós e fala para nós. E quando diz a palavra de Deus que Jesus, tomou a criança, colocou no meio deles e abraçando-a, Jesus significa que Jesus tomou aquela criança nos braços. Ele pegou uma criança. Quando ele abraçou, significa os braços abraçados aí com uma criança, significa que ele a guardava, que ele a defendia, que ele a protegia. Precisamos, como crianças, nos deixar guardar, proteger, defender por Deus. Precisamos nos deixar sermos, guardados, defendidos e protegidos por Deus. Essa é a atitude de uma criança. Precisamos nos deixar
deixar que Deus cuide de nós, como seus filhos. E é isso que nós, por exemplo, que nós vemos no profeta Oséias. Se você pega o profeta Oséias, capítulo 11, versículos de 2 a 4, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo assim, olha, quanto mais, porém, eu os chamava, mais de mim eles se afastavam. O que estava acontecendo com os discípulos, porque queriam ser os maiores. Sacrificavam vítimas aos Baals, queimavam sacrifícios a seus ídolos, enfim. Sim, aqui o profeta Oséias dizendo do povo de Israel. Sim, fui eu quem ensinou Efraim a andar, segurando-o pela mão, como Jesus tomou essa criança pela mão. Ou seja, sejam crianças, que eu possa ensiná-los a caminhar, a andar nos caminhos de Deus, na vontade de Deus. Eu quero tomá-los pelas mãos. Era isso que Jesus queria ensinar aos discípulos. Não queiram ser adultos nesse sentido, não queiram ser grandes, os maiores, mas queiram ser pequenos, crianças que se deixam cuidar, proteger, guardar, que se deixam ser tomadas pela mão, que confiam naquilo que eu digo e que são dependentes de mim, que são dependentes de Deus. Jesus diz, credes em Deus, credes também em mim. Sim, fui eu que ensinou Efraim a andar segurando pela mão, só que eles não percebiam que era eu quem deles cuidava. Eu os lacei com laços de amizade, eu os amarrei com cordas de amor, fazia com eles como quem pega uma criança no colo. Foi o que Jesus fez no Evangelho. E atrás, até junto ao seu rosto, para dar-lhes de comer, eu me abaixava até eles. É isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus toma essa criança então nos braços e abraça, ele cumpre aqui o que o profeta Isaías está dizendo. Ou seja, e por que Jesus termina dizendo que quem acolhe uma criança acolhe a ele e quem acolhe a ele acolhe o pai? Porque acolher uma criança é acolher o pai, porque o pai acolhe seus filhos como crianças. Só podem ser acolhidos por Deus aqueles que se tornam crianças, porque o reino dos céus é delas. Então só se podem ser acolhidos, só poderemos ser acolhidos por Deus se formos como criança, porque Deus acolhe seus filhos como criança. Então é assim que o profeta Oséias fala, só aqueles que se deixam ser crianças nas mãos de Deus é que serão conduzidos por Deus, serão abraçados por Deus e serão tocados pelas mãos do próprio Deus. É isso que o Senhor está querendo ensinar para nós. Às vezes nós passamos a vida inteira lutando, buscando, brigando pelo primeiro lugar, querendo ser grandes, enquanto o grande se fez pequeno para nos tornar grandes, não nesse mundo, mas grandes diante dele. E a verdadeira pessoa grande, o maior no reino dos céus, é aquele que se deixa tomar pela mão, como Deus toma pela mão o seu povo como uma criança. Segurando-o pela mão, fui eu que ensinou Efraim a andar, segurando-o pela mão. Como um pai e uma mãe ensinam seus filhos a andar, segurando-os pela mão. É assim que Deus quer cuidar de mim e de você. Então, a nossa única luta é para sermos grandes no reino de Deus, sendo crianças nas mãos de Deus. E nunca brigarmos pelo primeiro lugar nesse mundo, querendo tomar o próprio lugar de Deus. Os discípulos estavam discutindo, querendo saber quem era o maior, quando Jesus não estivesse mais. Quem vai assumir o lugar dele? E assumir o lugar de Jesus é dizer, nós não precisamos mais de ti, agora sou eu que estou no comando. É ser adulto ao invés de ser criança diante de Deus. Só seremos tocados por Deus, as mãos de Deus só estarão sobre nós se formos crianças diante dele. Adultos na fé como maduros, mas crianças dependentes e confiantes inteiramente nas mãos do nosso Senhor, que é o nosso Pai, que nos toma pela mão e nos levanta à altura do seu rosto para nos alimentar no momento certo. Que o Senhor, nesse domingo, lhe abençoe, você sendo criança nos seus braços. Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo.